Olá pessoal, tudo bem? David Rocha aqui. No vídeo de hoje vamos tratar dos juros compostos na renda variável e do seu impressionante poder de multiplicação de capital. Então, se inscreva no canal, deixe o like e vem comigo. Então, eu já falei da importância dos juros compostos em um outro vídeo aqui no canal, mas normalmente é aplicado mais àquela coisa estática, renda fixa e tudo mais. Então, acaba surgindo muito a dúvida ali das pessoas de, tudo bem, mas é possível, né, utilizar os juros compostos na renda variável? E, na verdade, sim, é possível e é muito interessante porque, como a renda variável a longo prazo tende a dar mais dinheiro do que a renda fixa sempre, né, raríssimas exceções, claro, o que acaba acontecendo é que os juros compostos trazem aí um potencial muito maior. O próprio Warren Buffett diz que um dos segredos do seu sucesso como investidor e tudo mais foi ter tido uma longa vida e, com isso, poder aproveitar os juros compostos como um todo. Para que fique bem claro isso, eu vou citar dois exemplos bem interessantes de como podemos utilizar os juros compostos na renda variável. Vem comigo. Imaginemos o seguinte, dois investidores. Um inicialmente coloca R$ 10.000 em uma carteira de ações balanceada, diversificada, ações de valor, tá? Que paga por volta de 5% de dividend yield ao ano e ao longo prazo, ao longo de 20 anos, ele consegue um GARC de 10% ao ano. O que é o GARC, né? GARC é como é muito chamado o rendimento ali anualizado de uma carteira no longo prazo. Por que anualizado? A gente sabe que uma carteira de renda variável, ela não vai te dar 10% ao ano. Um ano ela te dá 10%, no outro ano ela pode te dar 20%, no outro ela cai 5% e por aí vai. E quando você chega lá no final, você tem um montante ideal lá, e aí você vai dividir pelo prazo de investimento e chega no GAR, que é na verdade essa rentabilidade anualizada. E aí o que é que acontece? Imagine que esse investidor ele consegue um GARC de 10% ao ano durante 20 anos, mais um dividend yield de 5%, ou seja, a carteira dele paga 5%. Esse primeiro investidor, ele vai ter colocado os 10 mil e não vai colocar mais nada. Ele vai deixar lá, inclusive ele vai pegar os dividendos e deixar só os 10%. E mesmo assim você vai ver os juros compostos agindo. O outro, imagine um segundo investidor, ele tem menos dinheiro inicialmente, ele tem 1.000 para começar, vai balancear na mesma carteira do outro, um GARC de 10% e um dividend yield de 5%. Porém, esse diferente do outro vai utilizar o dividendo para reaplicar, né? E ainda vai colocar R$ 100 por mês durante esses 20 anos. Vamos ver como é que se comportaria o patrimônio desses dois nesse exemplo. Estamos aqui com uma simulação de como acabaria funcionando o patrimônio nesse exemplo. Eu coloquei aqui o investidor 1. Vamos lá. O primeiro investidor, ele colocou R$ 10.000, né, inicialmente. Conseguiu esse GARC de 10%. Lembrando, ele não reaplicou o dividendo. Ele retirou o dividendo e deixou só o que a carteira rendeu mesmo. O dividendo ele usou para outra coisa e também não botou mais nada. No final de 20 anos, ele terá R$ 67.275. Isso representa uma rentabilidade de 572,75%, né? É bem interessante essa rentabilidade, se a gente para pensar, massa. Já o segundo aqui, ele tinha menos capital, né? Mas ele colocou 1.000, colocou 100 por mês e reaplicou o dividendo, conseguindo essa taxa aqui de 15,5. Quando a gente soma taxas, né, os 10% do GARC mais os 5% do dividend yield, a gente não vai chegar a 15, porque na matemática financeira, quando a gente soma taxas, existe um cálculozinho de multiplicação que sempre dá um pouquinho para cima. Então, ficou 15,50. Nesse patamar aqui, ele conseguiu 157.863, né? Por que isso? Porque, na verdade, ele colocou aqui 25 mil, né? No final desses 20 anos, ele colocou 25 mil.
Acabou colocando mais do que esse. R$ 100 por mês durante 240 meses dá 24 mil, mais os mil que ele tinha colocado. Então, 25 mil, que se tornou 157 mil. Olha esse boom, né? Estamos falando aqui de alguém que começou com bastante, com pouco, né? E isso a gente pode ver aqui no gráfico. O vermelho seria o investidor 2. Olha como ele vai subindo sem uma preocupação, né? Tipo, claro, aqui no meio do período não foi esse gráfico lindo, uma linha reta. Né? Existe aquela, aquelas ondas por um motivo bem simples. Ele está variando, aqui é renda variável. Quando nós fazemos esse cálculo para anualizar, trazer um GARC, fica um gráficozinho muito bonitinho. Mas não é bem assim durante o tempo que você está investindo ali, é bem diferente. Vamos a um outro exemplo, que se esse investidor aqui só tivesse colocado esses 1.000. Esse segundo exemplo, ele é bem interessante para mostrar como funciona realmente ali o caso de você recolocar os dividendos. Nesse caso, o investidor 2, o investidor 1 continuou a mesma coisa. Mas o investidor 2, ele, na verdade, em vez de ir colocando mais 100 por mês, só deixou os 1.000 também. Os 15,5 acabou dando uma rentabilidade muito maior. Por que desse exemplo, a rentabilidade para o outro foi muito maior? Porque no outro, a cada mês que ele ia aplicando, aquele dinheiro que ele aplicava esse mês, ele rendia menos, né? Ele acabava por render um pouco menos, porque você já tinha perdido um mês do cálculo. O cálculo faz isso para você. Mas observa bem, como ele só colocou 1.000 e esperou 20 anos, se tornou 17 mil. Qual a moral da história aqui? A reaplicação automática ajuda você a construir patrimônio. Por isso é sempre bom você pensar, eu vou continuar reaplicando. Eu vou aplicar para chegar em algum ponto, entendeu? Quando você já tem muito capital, pode ser que não. Mas com 10 mil, 1.000, vale a pena você estar aplicando. Tanto que eu vou dar mais um exemplo. O que aconteceria se o investidor 1 também aplicasse, vamos dizer, R$ 200 por mês durante esse período? Você chuta dizer com quanto ele estaria no final? É muito bom, vejamos. Então, fazendo a simulação do investidor 2 tendo investido 10 mil, investidor 1, né, tendo investido 10 mil, mais 200 por mês, enquanto que o investidor 1 também investiu 1.000, mais 100 por mês, e o investidor 2 também reaplicou os dividendos, olha a diferença. Primeiro que como ele começou com muito mais que foi rendendo, o rendimento final dele é bem maior, por mais que o GARC seja o mesmo para os dois, ele conseguiu começar a aproveitar mais dividendo no início, que ele foi aplicando e por aí vai. Portanto, realmente, você tem um capital para iniciar, é legal, mas não é ficar preso também, eu preciso ter 10, 20, 30 mil para começar. Não, começa com o que você tem. A partir do momento que você começou com o que você tem, aquilo vai crescendo. Se você esperar para ter e para começar, você acaba perdendo tempo. E eu acho que você deve ter notado que o tempo é o ideal aqui, né? É a parte mais interessante. E aí, qual é a ideia aqui? Observe o seguinte: ele, no final das contas, juntou 58 mil, né? O investidor 1 juntou 58 mil, que é 200 vezes 24, 240 meses, né? Que dá os 20 anos, vai dar 48 mil, mais os 10 mil que ele colocou de início, 58 mil. Mas rendeu, para dar para ele, né? Um total de 459 mil aqui na simulação com esse GARC. Enquanto que o investidor 1, que também não tinha tanto dinheiro assim no início e foi botando também pouco, conseguiu também 157 mil. Em ambos os casos está muito bom. Um tinha mais dinheiro para começar e para colocar mensalmente, enquanto que o outro não tinha tanto dinheiro para começar nem para colocar mensalmente, mas os dois conseguiram um capital legal, né? É isso que os juros compostos ajuda. E, claro, se você maximiza a sua carteira, você tem uma carteira de dividendos maior,
Eu fui bem conservador, tá em 15% aí de GARC junto com os dividendos anual, é bem conservador, mas eu prefiro ser conservador nesses cálculos para a gente poder estudar sem ficar, né, impressionado demais ali. Mas se você consegue 20% ou mais, acaba sendo bem legal. O próprio Warren Buffett, ele conseguiu um total, um GARC, né, anualizado ali de perto de 30%, né? Foi um dos maiores da história. Agora é 30% durante 60 anos, mais ou menos. Então, a coisa é outro nível. Portanto, o que você tem hoje, assim, para começar, cara, comece. Não fica pensando, eu vou para depois. Não. Junta a sua margem, faz a diversificação da sua carteira, mas comece a investir. O fato é, se você deixa para depois, cada mês que você deixou para trás é um mês a menos de rendimento. Seja na renda fixa, seja na renda variável. Os juros funcionam da mesma forma para os dois. É tanto, vou deixar o vídeo de juros compostos para explicar como realmente funciona os juros compostos. Lá tem tudo direitinho aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam estar dando uma olhada. O legal realmente é que você comece, bote para render de início, entendeu? Vai ajudar muito o seu futuro financeiro e até a possibilidade de você chegar a uma liberdade financeira em menos tempo, planejar uma aposentadoria legal em um tempo hábil, né? Conquistar seus objetivos financeiros. Tudo isso, se você investiu direito, utilizou a mágica dos juros compostos para você, e olha que ela está aí para todo mundo. Desde que o mundo é mundo, você tem aí uma boa possibilidade de retorno sobre o seu capital investido, né? Gostou desse vídeo? Lembra então de compartilhá-lo, de curtir e também se inscreva no canal, que isso ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.